Graças a Deus, estamos novamente aqui na presença de Deus e de nossos telespectadores para mais uma pequena mensagem da Palavra de Deus. Eu quero agradecer ao meu Senhor, agradecer a todos os membros da Igreja Pentecostal Visão Cristã, todos os dizimistas, todos os ofertantes, todos os colaboradores para quem colaborar com esta obra. E eu quero agradecer a Deus por cada um que nos prestigia, que venha nos ajudar, não criticar esta obra, mas que venha nos ajudar, os colaboradores, os nossos telespectadores que estão nos elogiando, telefonando, dizendo, ó pastor, que maravilha. É porque Deus está abençoando a tua vida, meu querido. Deus vai te abençoar, a tua família, porque você é um ouvinte da palavra de Deus e guarda no seu coração. Eu tenho aqui uma palavra, Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Que diz a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Então nós temos aqui também o que Paulo fala sobre a sua evangelização. Quando Paulo outrora também era um que ele perseguia a igreja do Senhor. Eu também outrora também perseguia a igreja do Senhor, porque eu não gostava, eu falava mal das pessoas, dos crentes principalmente, mas muitas vezes nós falamos sem pensar. E amanhã nós pagamos. Cuidado. Mesmo que você não conheça, mas cuide da sua fé. Cuide daquela igreja que você está, não importa. Que Deus vai abençoar os católicos, protestantes, todas as religiões. Deus vai abençoar você também, tá? Então, se você está lá, naquela igreja, porque quem sabe o Senhor te colocou ali. Mas não critique as outras religiões, para Deus abençoar a tua. Aqui nós oramos para todas as denominações. Nós aqui não temos aqui acepção de igreja, de pessoas. Então, aqui diz a palavra de Deus, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Nunca fale da religião daquele irmão, que você pode ser anátema, você pode ser amaldiçoado pela palavra de Deus. Abençoa cada irmão, abençoa cada denominação, para que Deus possa abençoar a tua. Se Deus colocou naquele rebanho, você vai cuidar daquele rebanho ali. Não é nada, não é pecado nós ir lá visitar aquele irmão, porque no dia que Jesus voltar, Deus vai escolher os melhores de cada igreja, de cada denominação, e vai fazer uma igreja só, lavada e remida pelo sangue do Senhor. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilhou-me do que não depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Irmão, você vê que Paulo foi um perseguidor da igreja de Cristo. Aqui está dizendo que Deus colocou naquele lugar, naquela igreja, naquela denominação. E a palavra de Deus é verdadeira, ela é verdadeira. Você fica naquela palavra de Deus. Não deixe que alguém venha tirar da onde você está, porque aquela igreja está fazendo isso e aquilo. Está falando mal do pastor, falando mal daquela igreja. Assim vos já vos dissemos agora, de novo. Também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você vê, irmão, que nós aqui, muitas vezes, nós temos que fazer o cumprimento da palavra de Deus. Deus me chamou para pregar o evangelho. Está dentro da palavra de Deus, está aqui a Bíblia. Você que está em casa me assistindo, você vai ver, não, realmente, o pastor está pregando o que está ali dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Este é o verdadeiro evangelho. Toda igreja que está pregando, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Não está colocando e não está tirando nem um tio, mas está pregando a verdade. Pode até doer, pode até te machucar, mas com certeza você vai ser abençoado pelo poder de Deus. Você vai ser abençoado porque Deus sabe que você foi escolhido, Ele te escolheu e Deus sabe que você vai cumprir. Quando Deus me chamou,
Mas 20 anos atrás, eu servi a Deus. Eu fiz um voto com o meu Senhor. E estou aqui. Deus chamou. Por que muitas vezes, mas eu saí daquela igreja, porque é isso, por causa daquilo, por causa do pastor, por causa disso. Irmãos, Deus não aceita esse tipo de crítica. Por quê? Porque Deus te colocou ali, é para ser ali. Se você saiu, ou não estava no lugar certo, mas Deus vai te colocar. Está ali, está pregando a palavra dele. Mas eu saí porque lá o pastor proibiu de eu pregar a verdade. Bom, aí é outra história. Nós temos que pregar o que está aqui. Eu posso ser meio radical, eu posso ser meio pesado, né? Mas tem que pregar o que está aqui. Se o pastor também saiu daqui, então você não deve ficar mais ali. Então aquela igreja não está mais aceitando a verdade. Porque nós temos que pregar a doutrina de Deus, não a doutrina de homem, né? Glórias a Deus. Então diz assim no versículo 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado, não segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Muitas vezes sai de uma igreja para abrir uma denominação, sem a direção de Deus, apenas a direção de homem. Sai daquela igreja, está abençoado, cuida de uma congregação, tá dando certo, Deus abençoou ele, Deus deu um carro para ele, deu uma casa para ele, deu até um emprego bom para ele. E ele sai daquela igreja e vai abrir uma outra igreja, sem a direção de Deus. Paulo aqui disse: eu recebi do Senhor, eu não recebi doutrina de homem. Paulo não tem que fazer teologia para receber o Espírito Santo. Paulo apenas obedeceu a palavra de Deus. Paulo apenas serviu a Deus. Paulo orava a Deus. Fez igual Salomão, pediu a Deus sabedoria. Quem perseguia a igreja? E hoje está do outro lado. Então ele disse: eu não recebi nada de homem. Não foi o homem que me deu o Espírito Santo. Eu recebi a sabedoria de Deus. Quando eu aceitei Jesus, e o Senhor me deu tudo o que eu precisava, o próprio Espírito Santo de Deus entrou dentro de mim e me usa para pregar o evangelho. Irmãos, não fique aí criticando os outros. Leia a Bíblia e peça a Deus: Senhor, eu faço todas as noites. Senhor Jesus, me abençoa, me dá sabedoria, Senhor. Me dá, enche-me do teu Espírito Santo, enche-me do teu poder, que eu não quero pregar a doutrina de homem, mas a doutrina de Deus. E o Espírito Santo então vem, como aconteceu com Paulo. Paulo disse: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Paulo entrava nas igrejas, Paulo matava os crentes, Paulo odiava os crentes. Então, irmão, você vê aqui, porque Paulo, ele fazia aquilo. Mas quando ele estava no judaísmo, quando ele estava na idolatria, no mundo, ele obedecia lá onde ele estava. Você veja só, que Paulo era mau. Paulo assolava as igrejas, porque Paulo também era mandado a fazer. E Paulo obedecia aos seus senhores. Quando ele veio para Cristo, ele obedeceu a Cristo. Quando você é fiel num lado, mesmo sendo errado, você está lá, está ajudando o teu patrão, o teu patrão te ensinou, tem que ser assim, tem que dar o golpe, tem que usurpar as pessoas. Ele faz porque ele está obedecendo ao seu patrão, ele é obediente ao seu patrão. Ele está ganhando um salário para obedecer, e tem que obedecer ao seu patrão. Agora, se você sente no seu coração: não, ali não dá mais para mim, ali está errado. Eu aqui não posso ficar mais, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Então, é a hora de você sair. Vai lá no teu patrão, pede a tua demissão: estou saindo porque eu não aceito suborno, eu não aceito trapaça, eu não aceito engano. E o que acontece? Deus vai te abençoar lá na frente, como abençoou com Paulo. Chegou um tempo que ele não conseguia mais. Ele entrava nas casas, ele matava aqui mulheres, homens e crianças. Ele era matador, ele era destruidor da obra de Deus. Ele destruía as igrejas do Senhor. E dizia assim: na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele seguia a tradição dos pais. Os pais eram assim, Paulo também cresceu assim. O pai fazia, o Paulo também fazia. Por quê? Ele seguiu as tradições do pai. Muitas vezes tem pai, tem filho: eu faço assim, eu bebo porque meu pai também bebia. Eu fumo porque o meu pai também fumava.
Eu ia para bagunça, para farra, porque meu pai também ia. E assim é uma tradição, é uma hierarquia. Isso vai passando de pai para filho. Aqui diz que Paulo era desordenado, porque os pais também eram. E ele obedecia aos seus pais. Vocês vejam só. Lá no erro, ele obedecia aos seus pais. E agora, com Jesus, ele obedeceu a Jesus. Foi maltratado, foi torturado, apanhou, foi preso por amor a Jesus. Porque agora ele já não estava mais obedecendo aos seus pais na carne, seus pais de sangue, mas sim estava obedecendo ao seu Pai do céu, o nosso Deus. Quando nós obedecemos ao nosso Deus, também passamos tortura, passamos a ser traído pelas pessoas, ignorado pelas pessoas. Ah, mas tu, rapaz, olha aí, tu antes era abençoado, saiu com a gente, ia para a festa, tomava cerveja, tinha amigos, e agora tu aí, rapaz, com 2, 3 amigos. Isso não é vida, rapaz. Tu saísse agora, tu tá numa prisão, e agora tu entrasse num calabouço, servindo um Deus que tu não conhece, servindo um Deus que nunca te deu nada. Como não deu nada? Deus deu a vida, Deus deu uma esposa, Deus deu uma família para ele. Como Deus não deu nada? Essa vida que ele tem foi Deus quem deu. Se Deus tirar essa vida dele, ele morre e vai para o inferno, perde a salvação. Não aceita Jesus como Salvador. Por quê? Porque ainda continua no mundo, querendo as coisas lá do mundo. Fazer mal aos outros, roubar, enganar, mentir, usurpar. É assim. Então Paulo mudou a sua atitude. E aí o que aconteceu? Com as suas atitudes, ele também mudou o coração de Deus. O próprio Senhor Jesus o chamou para a obra, porque não queria mais. Paulo tinha feito de tudo. E há um tempo para todas as coisas aqui na terra. Há um tempo. Às vezes eu me pergunto por que Deus me chamou quando tinha 15 ou 20 anos para fazer a obra. Porque talvez lá na frente, quem sabe hoje eu estaria na sarjeta, hoje estaria caído. Quantos que começaram jovem e hoje estão aí em adultério, estão perdendo a sua bênção, estão perdendo a unção de Deus, não tem mais unção para pregar, não sabe mais o que vai falar de Deus, porque não tem mais unção dentro dele. Ele perdeu aquela unção que Deus lhe deu. Aqui que Paulo disse: eu não recebi do homem esse espírito, eu recebi de Deus, eu sou ungido de Deus, ninguém toca em mim. Ai daquele que tocar no ungido de Deus, ai daquele que fala mal do seu pastor, ai que fala mal da sua igreja, porque são ungidos de Deus. Deus protege. Ah, mas meu pastor esse é aquilo, mas ele é ungido de Deus, respeita ele. Respeita o teu pastor. Estás lá, tem que respeitar. Quando não quiser mais respeitar o teu pastor, então pega a tua viola, ensaca e vai tocar em outro lugar. É assim que tem que fazer. Mas enquanto estiver ali, respeite o teu pastor. Porque Paulo disse: eu não recebi de homem essa unção, eu não recebi o Espírito Santo de homem, eu recebi de Deus. Naquele momento que Jesus colocou aquela luz forte no caminho e olhou para Paulo, Paulo caiu porque a luz era muito forte. A luz de Deus é muito forte. Se Deus chegar agora aqui, Jesus aparecer para nós agora aqui, provavelmente nós não vamos resistir à luz, que é muito forte. Nós não estamos preparados ainda, como Paulo também não estava. Paulo estava endemoniado. Paulo caiu e Jesus falou: Paulo, Paulo, por que tu me persegue? Paulo não estava perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo a igreja de Jesus. É a mesma coisa. Viu? Paulo, mas eu não vou pedir perdão para o meu irmão, porque ele tem que pedir perdão para Jesus ou para Deus que ele está pecando. Não. Paulo estava perseguindo a igreja de Jesus, estava perseguindo o mesmo que Jesus. Você entendeu? Quando nós perseguimos a igreja de Deus, nós estamos perseguindo a Deus. Quando nós perseguimos um membro, um irmãozinho de Jesus, nós estamos perseguindo a Jesus. Jesus disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ainda era Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Por que tu persegue o meu povo? A partir de agora, tu és meu, Paulo. Tu és meu, tu vais ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Tu vais ser cheio do Espírito Santo. Deus lhe colocou uma escama nas vistas e Paulo ficou sem enxergar. Muitas vezes, irmão, as pessoas que estão na igreja já receberam aquela escama nos olhos, nas vistas, não conseguem enxergar mais um palmo, porque perdeu a unção, perdeu a direção de Deus,
perdeu tudo que Deus deu para ele, deixou o orgulho entrar no seu coração, quer ser mais do que o pastor, quer passar na frente dos seus irmãos. Não é assim. Nós temos que respeitar. E aqui no versículo, em Gálatas 1, e o versículo 15 diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Você está vendo? Lá no ventre da sua mãe, ele disse, no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escolhido. Lá do ventre da sua mãe, o Senhor já te escolheu, meu querido e minha querida. Meu irmão e minha irmã, pense bem. Ah, mas porque Deus escolheu, então por que com 40 anos que eu fui aceitar Jesus? Porque é exatamente com 40 anos, mas já estava carimbado lá. Lá no ventre da mãe, você já estava carimbado, que com 40 anos, porque o tempo é do Senhor, não é teu, não é meu, não é nosso. Lá, eu também com 40 e poucos anos já aceitei Jesus. Eu me pergunto, mas por quê? Mas sobre esta palavra está dito. Porque lá no ventre da minha mãe já estava projetado. Mas pastor, e aquele que está continuando bebendo e fumando, jogando, que não quer nada a ver com Deus, e não foi chamado por Deus? Foi chamado por Deus, mas nós temos que querer. Viu? Nós temos um livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio nós aproveitamos da bondade de Deus. Esse livre-arbítrio nos leva para o abismo. Jesus nos deu, foi tão bom. Escolha o caminho, aceite-me, abre a porta do teu coração para que eu possa entrar. Aceite, e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê. Aqui há um condicional, aquele que crê, porque o Senhor Jesus não obriga ninguém a aceitar ele como Salvador. É o livre-arbítrio. Vai, anuncia o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que, é um condicional, querido, porque você não é obrigado a nada. Deus te chama para a obra. Não, Senhor, ainda não há tempo. Não, Senhor, espera mais um pouquinho. Eu ainda tenho ali um probleminha pequeno para resolver. É casado, tem 4, 5 filhos, mas ele tem um probleminha lá fora. Ele tem ainda um amante lá fora. Ele não quer perdê-la agora, quer esperar mais um pouco, quer aproveitar mais um pouquinho o tempo. E nesse pouquinho tempo, Deus já chamou. Deus já mandou o profeta para lá, meu querido irmão, Deus manda te avisar esta noite que o teu mundo lá fora acabou. Você tem que agora fazer a minha obra. Jesus também chamou Saulo. O Paulo foi transformado em Paulo, mas Jesus chamou Saulo no tempo certo. Saulo também já não era tão criança. Jesus chamou Saulo, chamando você hoje, está chamando você agora. Venha para a casa de Deus. Deus está te chamando, querido. Teu tempo já esgotou. Sabe por que está sofrendo? Porque você está demorando. Você está esperando o teu tempo. Não, espera mais um pouquinho. Irmão, não espere mais um pouquinho. Eu já falei outro dia aqui, testemunho que eu tenho na minha família. Meu genro casou e fui na casa dele um dia. Meu genro, volta para Jesus. Você está afastado de Deus, volta para Jesus. Não, dá um tempo. Daqui uns 3, 4 meses eu pago a minha dívida e eu volto para Jesus. Ele fez o tempo dele. Dentro de 15 dias, morreu. E agora? Deus te mandou chamar ou não mandou chamar? Mandou chamar através do seu profeta. Deus mandou falar. Tem pessoas que não adianta Deus, não cansa de chamar, não cansa de falar. É revelado 4, 5 vezes. Ele já nem vai mais para a igreja porque ele já está chateado de tanta revelação. Ele não aguenta mais, ele não suporta mais. Ele está resistindo o chamado de Deus. E quando nós resistimos o chamado de Deus, Deus não perdoa mais. Cuidado, tem muita gente que Deus já nem chama mais. Tem muita gente que não tem mais misericórdia de Deus. Tem gente que não adianta mais orar. Já acabou o prazo dele. Deus está chamando todos os dias. E ele recusa a chamada de Deus. Então aqui no versículo 15 diz: mas quando prouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, pela sua misericórdia. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne e nem sangue. Não consultei ao homem. Eu não fui até homem se eu posso, se eu não posso. Jesus me chamou. O Espírito Santo me preparou. É agora ou nunca. Eu fiz um voto com Deus também. Jesus abençoasse toda a minha família. Quando eu me aposentasse,
eu não ia mais bater cartão. Eu ia pregar o evangelho. Muitos dizem para mim: meu irmão, vai descansar, você já está ficando velho, você já está com a idade já avançada, vai descansar. Quando alguém fala isso para mim, eu me lembro de Ezequias. Aí eu começo a tremer e temer. Não, em nome de Jesus, eu vou até quando Jesus querer. Eu não posso parar mais, eu não posso, essa caminhada é longa. Deus pode alongar também meus dias de vida, quem sabe já alongou, e eu não sei. Por quê? Porque fui chamado e estou fazendo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Estou pregando o evangelho, não posso recusar mais. Para mim não tem mais volta, a volta agora é fatal. Então eu sei que se eu voltar, eu vou ter um preço alto. E muitos estão dentro da igreja. Vão lá, faz tudo para Deus. Obreiros perfeitos. Estão lá fazendo a obra de Deus. De repente, do dia para a noite. O que foi, irmão? Está caído. Saiu da presença de Deus. Saiu da presença de Deus, perde toda a unção. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já, antes de mim, eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo não parou mais. Depois que ele se converteu, o Espírito Santo é que levava ele. Ele não pedia opinião para ninguém. Ele não pedia opinião para homem. O Espírito Santo, Paulo vai para Damasco. Paulo vai para Jerusalém. Paulo vai para Judá. E Paulo obedecia à voz do Espírito Santo. Você está obedecendo à voz do Espírito Santo? Você pregador? Você pastor? Você evangelista? Está ouvindo a voz do Espírito Santo? Ou está ouvindo a sua própria voz? Ouça a voz de Deus. Ouça. Muitas vezes você faz algo sem direção do teu pastor. Muitas vezes você faz algo sem a direção dos teus dirigentes. Cuidado. O preço é alto. Respeita a tua igreja. Respeita o teu pastor. Para que Deus possa também respeitar você. Deus honra aquele que os honra. Se você honrar a Deus, Deus também te honra. Você viu? Mas primeiro temos que honrar a Deus. Você quer primeiro que Deus te honra? Você quer primeiro que os homens te honram? Não, mas minha honra tem que vir de Deus, não é de homem. Não estou pregando aqui o evangelho para ser honrado por homem. Não, a minha honra vem de Deus. Não estou aqui para me aparecer, para me mostrar, querer ser mais que ninguém, porque eu não sou. Mas a minha honra vem de Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho veio da mão do Senhor. Não quero nada que não seja de Deus. Tem que trabalhar. Deus disse, vai trabalhar, comer o pão com o suor do teu rosto. Para não me digar o pão. Vai trabalhar. Trabalhe na obra de Deus e faça a tua obra material para tu ganhar o pão de cada dia. Até a minha volta. Até os confins dos séculos. Trabalhe. Mas tem gente que não quer mais trabalhar. Não, eu sou o obreiro de Deus e Deus acabou. O maná vai cair do céu, igual ao deserto. Eu não preciso mais, só vou orar e o maná vai caindo. A carne vai caindo do céu. Irmãos, busque a Deus que Deus vai te dar. Se você vai lá estar trabalhando, honestamente, daqui a pouco, Deus envia os seus anjos. E esse anjo vai te dar aquilo que você precisa. Você precisa honrar a Deus. E diz assim, para encerrar. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tudo evangelizando, tudo se espalhando, pregando o evangelho. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Está vendo, irmão? Paulo andava na verdade, Paulo pregava a verdade. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía. Mas o boato correu por toda a terra. Olha só, aquele que antes destruía o povo de Deus, aquele que antes destruía os que tinham fé, hoje está anunciando a fé que antes destruía e glorificava a Deus a respeito de mim. Está vendo, irmão? Como é que é? Assim, seja um imitador de Paulo, que Paulo imitou a Jesus. Seja um imitador de Pedro.
seja imitador de Moisés, seja lá que você queira ser um profeta de Deus, para que Deus venha também te abençoar. O Velho Testamento nos mostra tanto profeta, tanto como patriarca, que honraram a palavra de Deus, mesmo assim ainda foram punidos, porque não completaram a sua obra. Nós não vamos conseguir completar, mas vamos fazer o melhor para Deus. Deus vai te justificar pelo teu esforço, pelo melhor que tu faz para Ele. Amém?